noite a todos e sejam muito bem-vindos à 38ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado por palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 38ª live decorre num dia repleto de efemérides. Não podemos esquecer que hoje iniciou então o conclave mais recente. Lembro também que em 1664 Luís XIV de França começava a construção do Palácio de Versalhes. Em 1833 e 1840 nasciam Brahms e Tchaikovsky, respectivamente. Em 1946 fundou-se a empresa Sony e em 2000 Putin assumia a presidência da Rússia. A busca incessante pela conquista de novos impérios. E dias após o dia que celebrou a língua portuguesa, vamos falar então do Império da Palavra, com uma voz que tem dado cartas neste império. Fala então de Nero, pseudónimo de Roberto Simões, nasceu no Algarve, no sul de Portugal, a 22 de setembro de 1987. Estudou Língua e Literatura Portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Didática e Pedagogia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É professor de Português e de Literatura Portuguesa. O seu espírito criativo revelou-se cedo, escrevendo histórias desde criança. Aos 15 anos, entregou-se a uma só história, desenvolveu-a, aprofundou-a e maturou-a por 18 anos, criando um universo próprio. Escreveu-a, reescreveu-a e reescreveu-se, até que se lhe rendeu. Oceano, o Reino das Águas, o seu primeiro livro. Telúria, o seu segundo livro, inaugurou então aquela que designou por Trilogia do Espírito, um tríptico informal, tendo o segundo volume, Akbar, Lunário Poético de uma Alma Árabe, que eu tenho aqui nas mãos, sido lançado no passado mês de abril de 2025. E é exatamente sobre este livro, então, que vamos falar aqui na nossa live. Sem mais delongas, vou adicionar o Nero à nossa conversa, porque é para ouvir os seus mistas que aqui estamos. Ora, antes de mais uma vez, não é? Agradeço muito o facto de teres aqui acedido a este meu desafio para estarmos aqui a falar um pouco, desta vez então, sobre o rebento mais recente, não é? O Akbar, Lunário Poético de uma Alma ainda Árabe. Eu acho que, para dar aqui um mote inicial, vou-me atrever, eu não consigo declamar, mas vou ler aqui um dos poemas. Ok, este aqui. Intervalo. Para que é que caminhamos se todos os caminhos já foram caminhados? A questão é, para que queres saber? Vive-se bem no silêncio. Os verdadeiros caminhos são os do avesso, porque é no retorno que se concretizam os caminhos e os caminhantes. Vai-te, porque a cama não tem pernas, só perguntas. E é assim, com este pontapé de saída, que eu dou início aqui à nossa conversa. Foi bem metido esse. Olha, não sei se queres revelar aqui já alguma coisa deste lunário poético ou se queres que eu comece já com as perguntas. Bem, antes de mais, deixa-me agradecer-te. É um gosto estar mais uma vez à conversa contigo. Disseste aí na introdução que já é a tua conversa número 38. Sim, sim. Portanto, há quanto tempo é que tu fazes o Entre Linhas? Eu acho que o aniversário é em outubro, portanto, outubro de 2021 foi o meu primeiro Entre Linhas. Já há uns aninhos. Já há uns aninhos. Parabéns por isso. Acho que é de louvar. Eu hoje provoquei um bocadinho quem nas histórias a dizer que já ninguém via lives e já ninguém existia. Às vezes estou para aí virado, para a provocação. Eu acho que por mim podes começar a lançar as perguntas até na sequência desse poema que tu lês. Portanto, venham as perguntas Okay. E depois vamos passando os caminhos aqui. Exatamente. Vamos então começar o caminho. Bora. Então eu começo o caminho, se calhar, exatamente por este título. E aqui a minha pergunta não podia ser outra, não é? Quem é que é Akbar? Sim, ora bem. Então, primeiro que tudo, há que dizer que eu gosto de títulos só com uma palavra. Okay.
Já no Isto caso, já conseguimos perceber. portanto, já no caso do primeiro livro chamava-se Oceano, depois achei necessário criar um subtítulo, O Reino das Águas. Depois temos o Telúria, o segundo livro, que pela etimologia já chegamos lá mais ou menos à raiz da temática do livro. Literalmente, não é à raiz temática. E depois eu já há muitos anos que eu pensava escrever um livro sobre a presença árabe na Península Ibérica. E para isso eu pensei num nome de origem árabe, pensei mesmo num nome árabe, ainda que adaptado à nossa grafia, claramente, mas que encerrasse em si algum mistério e que remetesse logo quem o lesse para esse imaginário, de alguma forma. E então escolhi o nome Azahar. Destino, azar, sorte, por aí. A nossa palavra azar, aliás, tem essa origem árabe, vem de Azahar. E eu estava a escrever, ou pelo menos comecei a escrever este livro, no último quarto de 2020, logo a seguir ao Telúria. E nessa altura eu descobri, por acaso, por coincidência, que um poeta meu vizinho, por acaso também vive aqui na zona de São Bartolomeu de Messines, no Algarve, ele que já tinha lançado vários livros sobre este espírito árabe que inundará de alguma forma as almas aqui a sul, ou pelo menos no sul de Portugal e também no sul de Espanha. Ele lançava, precisamente nessa altura, no final de 2020, quando eu comecei a escrever o Akbar, um livro com o nome Azahar, Coincidências das Coincidências. Então, não podia lançar um livro chamado Azahar, claro. Então, se... Foi literalmente um azar, não? Não sei se foi um azar. Estou a brincar. Como diz aquela frase do meu primeiro livro, escreve o acaso e o destino de todas as coisas, não é? Se calhar estava destinado ou não a escrever um livro com outra direção, digamos assim. Depois, não podendo lançar um livro com o título Azahar, procurei uma palavra com uma sonoridade diferente. Parecida, quero dizer. Uma palavra diferente com uma sonoridade parecida. E achei Alcamar, Lua, a Lua. Mas depois pensei, eu já tenho um livro chamado Oceano, ter um livro com o mar no título talvez não seja ruim. Contudo, ficou uma ideia da Lua e de criar uma espécie de calendário lunar poético que se manteve, não é? para o livro que veio a ser. Então a terceira foi de vez e descobri a palavra Akbar, que em muitos contextos é uma palavra sagrada, é um adjetivo empregado para designar Allah, significa o maior, e pensei então em estruturar este livro, tematicamente falando, em roda da religião. Talvez pesquisar, estudar, saber mais sobre a fundação do Islão, tentar perceber depois como é que foi essa coexistência, não só culturalmente diferente, mas também religiosamente diferente, no tempo da expansão e da presença deles aqui pela Península. E depois também é interessante fazer algumas pontes com o presente. Numa altura em que também aqui, ou sobretudo no Algarve, a paisagem demográfica mudou bastante, mudou tanto, e se calhar hoje, se eu for a Silves, cidade à qual dedico este livro, aí foi a cidade onde eu cresci, onde estudei, eu hoje em Silves encontro, visualmente falando, árabes e islâmicos, não é? Que não encontrava quando estudava cá em miúdo. Vivemos num tempo de grande fluxo migratório, recebemos muitos imigrantes e se calhar esta questão de pensar a coexistência e o lugar do eu e o lugar do outro no mesmo lugar, se calhar é mais urgente do que nunca agora. E então foi por aí que me decidi por Akbar. E diz-me uma coisa, isto agora brincando um bocadinho até com o primeiro poema que eu li. Para escrever este livro,
caminhaste por esse Algarve, ou seja, serviste dessas tuas memórias e mesmo agora, dessas tuas viagens às raízes, para te inspirares ainda mais para este teu livro? Sim, importa dizer, portanto, que eu nasci e cresci no Algarve, portanto, já conheço minimamente não só os sítios, os lugares, mas também os costumes, a forma de ser, a forma de estar. E digo-te que estudar todos os dias, portanto, eu estudei inicialmente num sítio chamado Algoz, que vem do árabe Alguz, muito perto de uma localidade chamada Alcantarilha. Não é Alcântara, mas é Alcantarilha, portanto, uma ponte pequena. E para Silves, que vem de Chile, e chegar àquela paisagem todos os dias de autocarro e deparar-me com aquela muralha que foi reconstruída no século passado, ainda a parte da muralha, sobretudo a parte norte e a parte noroeste que está mais arruinada, e entretanto a cidade foi crescendo e não foi possível recuperar alguma parte da muralha, é uma grande muralha, mas ainda assim o castelo como está hoje, a parte que está reconstituída, é bastante imponente. Visitar o museu municipal e perceber todos os achados, a Nora que lá está, que é o coração daquele museu, perceber que piso pedras que eventualmente terão sido também pisadas, não é? Pelos meus antepassados. A cada obra que se faz em Silves descobrem-se ossadas ou descobrem-se achados e descobre-se mais sobre o passado. Eu cresci no campo, onde há muitos costumes ligados com a agricultura, com a irrigação, que vêm dos árabes, as noras, nomeadamente, há noras espalhadas pelos campos. A paisagem entre laranjais, entre alfarrobeiras, entre amendoeiras, todas essas árvores terão sido também fortemente cultivadas pelos árabes e foram costumes que vieram a partir daí, não é? Portanto, para além disso, não só pela toponímia, mas pelos milhares de vocábulos de origem árabe que o português tem. O Adalberto Alves elencou cerca de 18.000, há quem diga que ele terá exagerado, ele é um apaixonado pela cultura árabe, é um dos nossos maiores arabistas. Portanto, no meio disto tudo, eu sentia a necessidade de honrar, de alguma forma, o espírito árabe que há em mim e que me rodeia. Eu sinto que nem sempre a história foi justa com a presença dos árabes. Eles ainda tiveram cá há muito tempo. Eles chegaram em 1711. Em 711 depois de Cristo. Portanto, e tiveram cá séculos. Depois ainda coexistiram com os cristãos na época da Reconquista durante muito tempo. Ficou cá muito deles ainda hoje. Milhares de palavras, não é brincadeira. Importa falar mais dos árabes, não reduzir a presença deles a uma página ou duas de um manual de história. Importa falar mais deles e se calhar por isso mesmo é que eu decidi falar mais destes. Exatamente por causa disso. Realmente, como estavas a referir, a herança árabe está muito patente na cultura portuguesa. E realmente há aqui algum sentimento de... Eu não queria dizer ódio, mas se calhar de esquecimento ou de alguma segregação face a essa herança que nós ainda temos e que continuamos a ter e que cultivamos até, mas será que não conseguimos expressá-la da melhor forma? Calhar também pelos distúrbios contemporâneos pelos quais vamos passando. Não só contemporâneos. Eles ocuparam o território, fizeram do território casa, terão ficado não só na cultura, mas também na miscigenação, na mistura, na descendência, no cruzamento, não é? Eles de alguma forma ficaram, mas depois não podemos esquecer que toda a política da altura
era assim com o catolicismo, não é? Portanto, não interessava valorizar o que viesse do lado de lá. Até pela visão religiosa. Não sei se alimentava o ódio, também não quero pôr as coisas nesses termos, mas também não quero colorir demasiado a história. Nós sabemos que o ódio ainda existe. E muitas vezes o ódio assenta no preconceito, no desconhecimento, na ignorância, de parte a parte, eventualmente. Não estou aqui a defender não só um lado da história. Isso há desconhecimento de parte a parte. Agora, nos dias de hoje, em que se lê tanto, não sei se bem, mas pelo menos com a democratização do ensino e da leitura e dessas coisas todas, portanto, temos uma geração enfim, com ensino superior, como nunca tivemos, não é? Temos muita gente supostamente formada, letrada, esclarecida, portanto está na altura, se calhar, de começarmos a pôr as coisas no lugar certo, não é? E sermos mais justos com o nosso passado e não nos negarmos a nós próprios pelo caminho, não é? E se calhar, isso por acaso é um assunto que eu tenho vindo a abordar muitas vezes aqui nas lives e se calhar há quem já esteja um bocadinho saturado de eu falar sobre isto, mas é esta questão da empatia que está nas ruas da amargura atualmente, mas que se calhar temos que dar aqui um novo fôlego, não é? Porque... Não há outro caminho. Exatamente. Exatamente. Nós Voltando aos caminhos, não há realmente outro caminho, não. Temos este planeta a ver. Exatamente. Até pela forma como o mundo se está a construir, se bem que tem havido alguns retrocessos ultimamente, não sei bem onde é que isto vai dar, mas estamos condenados a coexistir, não é? A conhecermos, a contactarmos, a cruzarmos. Portanto, não haverá outro caminho senão o da empatia, parece. E aproveitando o facto de teres falado exatamente do ponto da religião, uma coisa que eu notei é que alguns dos poemas quase que parecem assim uns mantras, porque há ali umas repetições e umas palavras, umas aliterações que formam quase uma cantilena. A minha pergunta é, ao abrirmos aqui esta obra, as páginas desta obra, entramos aqui numa espécie de ritual sagrado e, aproveitando aqui esta pergunta, se eu pelo menos consegui, mas se era o objetivo criarmos também aqui um paralelismo entre a religião árabe, não é? O Islão, e as outras religiões, puxando aqui a brasa à nossa sardinha, o catolicismo, não é? Se tentaste de alguma forma fazer aqui um paralelismo e tentar desbater aqui as fronteiras que muitas vezes se querem tão com uma parede impenetrável. Sim. Vamos então contextualizar também quem está. Este livro é o segundo livro daquela que eu denominei como uma trilogia informal, que é a trilogia do Espírito. Portanto, eu proponho a fazer ou a potenciar de alguma forma, através de cada um destes últimos livros, o Telúria foi o primeiro e este é o segundo, uma espécie de viagem espiritual através das palavras, não é? Eu já falei noutras conversas que eu concebo, e sei que tu partilhas essa minha visão, eu concebo a arte e a literatura como uma religião, digamos. E para mim a palavra é um templo, a poesia é um templo. Portanto, cada livro que eu tenho construído neste contexto é como erguer um templo, não é? E é um espaço para meditar, para refletir e, no caso específico deste livro, para pensar a religião. O facto de eu falar sobre a presença árabe, é claro, obrigou-me, ainda que eu não confunda e não pretenda alimentar essa confusão entre os árabes e os praticantes do Islão, que são coisas distintas e não necessariamente coisa, ao abordar essa época histórica, eu tive que abordar a religião necessariamente. As coisas estavam entrosadas a esse nível. Mas, é claro, eu ao falar do Islão, não falo só do Islão. Falo também das outras religiões. E há aqui muita coisa que eu ao falar para uma, falo para todas. Agora, o livro organiza-se com uma estrutura muito específica. Talvez
essa estrutura seja espelho daquilo que em mim ainda é árabe. E eu só cheguei a esta conclusão quando refleti, porque eu escolhi o título para o Akbar, o lunário poético de uma alma ainda árabe, e eu depois tentei perceber, afinal, o que é em mim, o que é que na minha alma ainda é árabe. Depois eu comecei a olhar para os meus livros. Tu tens o Oceano, o Rei das Águas, sabes o que é que lá está, leste este, sabes o que é que cá está. Uma das coisas que eu acho que é marcadamente árabe em mim é a minha concepção do livro enquanto construção arquitetónica e enquanto jogo de simetrias. Há uma construção, um esboço absolutamente simétrico, uma obsessão pelas simetrias. Aconteceu no Oceano e acontece aqui. Eu comecei por escrever, e foi o que eu escrevi em 2020, comecei por dividir este livro em 4 partes. As fases de aluação, as principais são 4, portanto, quarto crescente, lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, a lua nova, portanto, eu decidi dar esses nomes às 4 partes deste livro. E eu optei por arrumar os poemas à direita da página, quase para que o leitor se pudesse aproximar da experiência de ler o árabe, de ler de forma diferente na página. E sempre nestas 4 partes, onde os poemas se arrumam à direita, ainda que as minhas mãos se movimentem, provavelmente para quem está a assistir para o outro lado, isto às vezes aqui nas lives do Instagram, eu quis adotar um ponto de vista nesses poemas à direita, maioritariamente árabe. Portanto, mesmo aquelas partes em que são mais históricas, e que fruto depois da minha pesquisa e da minha investigação, eu reconstruo alguns episódios históricos, eu tendo a adotar o ponto de vista árabe. Não por apropriação cultural ou qualquer coisa do género, não é essa a minha perspectiva. Aliás, a minha perspectiva é desde o início, como eu refiro no subtítulo, a minha alma ainda é árabe. Portanto, eu ao falar daquilo que foi árabe, estou a falar também de mim. Não é? Não me estou a ver no árabe o outro, estou a ver no outro uma parte de mim próprio. Não é? Depois, adiante, eu senti necessidade de escrever poemas também à esquerda da página. E foi aí que eu criei 4 interstícios, chamei-lhes assim, 4 partes que vão intermeando aquelas outras 4 partes principais. Arrumei os poemas à esquerda e nesses eu adoto um ponto de vista ocidental. E vou fazendo o contraponto entre Ocidente e Oriente, Ocidente da página e Oriente da página, fazendo as devidas correlações, sendo que os pontos de vista também vão sendo também muito diferentes. Tudo aquilo que é à direita tende a ser muito mais próximo do Islão, a parte, pode ser uma parte mais mística, mais religiosa, mais sacra, digamos, mais popular noutra, mais histórica noutra. Do lado esquerdo, um ponto de vista mais ocidental, às vezes eu cruzo muito com o meu próprio ponto de vista. Eu não tenho religião, eu costumo dizer que sou um ateu do mais agnóstico que se pode ter, ou então um agnóstico do mais ateu que se pode ter. Eu não consigo perceber qual é a melhor definição para mim. E, portanto, ao não ter religião, mas ao ter um interesse por estas questões, é claro que esse choque entre crer e não crer, ou crer noutra coisa, na palavra nomeadamente, permite-me ter aqui uma abordagem que me parece minimamente interessante. Olha, e já agora aproveitando aqui o facto de teres falado aqui na estrutura, porquê estes 4 interstícios? Porquê estes? Ou seja, já percebemos aqui a parte das fases lunares, ok? Mas porquê estes 4 interstícios? Ora bem, os nomes dos 4 interstícios acho que revelam já alguma coisa a esse respeito. O primeiro interstício surge ainda antes da lua crescente e chama-se abluções. Portanto, como isto é uma espécie de viagem espiritual que eu aqui proponho, importa, antes de mais, lavar as mãos, não é? Lavar a cara, se necessário, purificarmos de alguma forma, não é? Lavarmos o corpo
e prepararmos a alma para o que aí vem. Daí o primeiro exercício de se chamar Abluções, onde eu, de alguma forma, me tento despir de algumas coisas. O segundo interstício chama-se Noites Sibilantes e está entre a primeira parte em que eu recuo à fundação do Islão e antes da expansão pela Península Ibérica. Noites Sibilantes, claro, há aqui uma associação dos poemas quase a uma natureza bífida. Há muitas aliterações nestes poemas. Eu associo isso não só ao deserto, mas também àquelas dunas de gente que acabam por chegar cá, quase num movimento sinuoso, encantatório, e que se acaba por traduzir em alguma espécie de conquista depois. Por fim, quando aparece a parte da lua cheia no livro, eu chamo-o interstícios jejuns. São poemas tendencialmente mais curtos e que falam por si, depois ao ler-se alguns dos poemas, onde faço o jejum de algumas ideias pré-concebidas. E por fim, depois da lua nova, ao quarto interstício, eu chamo meditações. Feita a viagem, importa, portanto, ponderar, até feito algum silêncio. Até temos um poema que tu sabrás qual é, chama Silêncio. Portanto, chega ao tempo de meditar sobre estes poemas, uns que se alinham à esquerda, outros à direita, sobre o Oriente, sobre o Ocidente, sobre o eu, sobre o outro, não é? E até há um poema que depois que se vai dividindo entre versos à esquerda e versos à direita e acaba por encontrar no centro um caminho preferencial. Olha, e aproveitando também o facto de teres falado aqui nesta estrutura arquitetónica, eu aproveito para perguntar já como é que surgiu aqui esta capa. E eu, para além da capa, queria que também me falasse um bocadinho da ilustração que está aqui dentro do livro, que acho que também merece aqui algum destaque, digo eu. Sim, merece todo. merece. Ora bem, então, a capa do livro vem um bocado na tradição das capas anteriores. Aliás, o designer é o mesmo, é o João Lourenço. Importa descodificar aqui um bocado como é que esta parceria tem funcionado. Eu tenho uma ideia muito concreta de como é que quero as capas dos livros. Faço os esboços, mas depois eu não consigo concretizar no programa do computador, então ele ajuda-me e depois são horas e horas de trabalho para chegar a resultados como este. Interessa-me que as capas sejam esteticamente apelativas, não por intuitos comerciais, mas porque a minha poesia, pelo menos naquilo que é o meu entender, procura de alguma forma a beleza ou o belo nas palavras, nas imagens, e para mim faz sentido que as capas joguem também ou espelhem de alguma forma os textos. Para quem estudou alguma coisa de teoria do texto, saberá que as imagens também são uma forma de texto, tenham ou não palavras. E portanto, o texto destes meus poemas começa aqui, começa na capa, na contracapa, não é? Disseram-me uma vez que as minhas capas são trabalhadas demais para livros de poesia. Pausa dramática para beber água. Isto é para agora refletirmos também. É a última meditação. E é muito engraçado como há esta ideia feita, quase tácita, de que a poesia é uma coisa tão séria, tão séria, tão séria, que as capas têm de ser absolutamente básicas, simples, ou então com pinturas do Renascimento ou qualquer coisa do género. Perde-se na minha visão uma oportunidade para acrescentar interpretações, símbolos, não é? É só a minha perspectiva. Há livros belíssimos com outro tipo de capas, mas para mim faz sentido, talvez pela minha visão independente das coisas, e eu gosto de se possível, pôr o meu dedo em tudo. Se o livro é meu, faz sentido para mim, podendo ajudar a conceber a capa do livro. Estes símbolos, claro,
como eu acho que são os meus poemas de alguma forma. Eu tento fazer poemas às camadas, como cebolas, não é? Que botam numa primeira leitura, convocam à segunda, à terceira. Eu espero que os meus livros se redescubram a leituras ao longo do tempo. Não é? Terão palavras às vezes mais eruditas, menos vistas, mas olha, os símbolos. Olha, vamos falar dos símbolos e depois já te falo da ilustração. Como o livro é dedicado à cidade de Silves, onde eu cresci, eu achei que era giro ter a silhueta do Castelo de Silves na capa. Então, esta parte aqui inferior da capa tem a silhueta de uma das partes da muralha do castelo. Portanto, fica por acaso eu consegui identificar. O Castelo de Silves é icónico. E foi um gosto fazer o lançamento no Café Inglês, portanto, às portas do castelo, logo ali com a muralha por trás. Foi um grande gosto. Depois temos uma ave, um falcão, que é também o símbolo, de alguma forma, dos árabes, dos homens do deserto, da religião ou até de Deus, mas uma ave sem cabeça, e a cabeça quase que é substituída por esta cúpula, não é? Que representará não propriamente um palácio do Al-Andalus, será do Oriente Médio ou qualquer coisa que o valha, mas representa, digamos assim, o universo árabe no geral. E claro, temos as luas em espelho, com várias fases e com luas. Temos a contracapa, que remete também para muitos livros e muita arte gráfica dos árabes, também com as luas aqui em séries de 4. Temos as abas, duas abas, e depois temos a tal ilustração de que me falaste. Eu conheci o Miguel de Sousa, conheci primeiro o irmão, depois conheci o Miguel de Sousa pela internet, e já não foi bem, mas surgiu a ideia de por que não, ilustrar o livro, se ele aceitaria fazer uma ilustração para o livro. E então ele inspirou-se numa janela árabe e criou uma ilustração exatamente para o meio do livro, onde o espelho começa, não é? Então, em 2 páginas centrais do livro, divide exatamente o livro em 2, temos um poema que se chama Ovo, portanto, ele próprio, o título um palíndromo, lê-se igualmente da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e este poema divide-se então nesta moldura que ele fez, e que está, no meu entender, brilhante. É uma ilustração feita à caneta Bic, como muitas das ilustrações que ele faz. É espetacular e honra-me muito ter o trabalho dele. Acho que só enriquece o livro que aqui temos. Fico muito... E aproveitando aí o facto de teres referido os termos mais eruditos, de facto, na maioria dos poemas existem palavras árabes, existem estes termos mais eruditos e, portanto, isto é quase aqui um teste aqui ao leitor. A minha pergunta é se tu nos queres aqui enredar nas tramas e nos arabescos aqui árabes e nestas tramas da cultura árabe. Não quero nada a enredar. Eu só quero divertir. É claro que nem toda a gente se diverte com o mesmo que eu. Isso de certeza absoluta. Aliás, eu por esta hora geralmente já estou na cama para dormir e já portanto, o meu conceito de diversão... Estou eu aqui a importunar o sono. Onde é que íamos? Estava a dizer o teste que lanças aqui aos leitores por causa de alguns poemas terem então estes termos mais eruditos e as palavras árabes. E dizia eu, não quero enredar no leitor, nada do género. Pelo contrário, quero divertir. Para mim, as leituras mais divertidas, e diversão no sentido de... são os livros que me entusiasmam para a leitura, são aqueles em que eu aprendo palavras novas. Aqueles que me enriquecem o vocabulário, o léxico, me enriquecem a nível das ideias, claro. As palavras para mim são muito importantes. É importante perceber que nós estamos num tempo
claro, já toda a gente fala disto, e eu não quero ser redundante, mas toda a gente fala das redes sociais, que a juventude lê pouco, não é? E o que lê são mensagens do WhatsApp e publicações, e é uma comunicação também nas redes sociais mais visual, são os vídeos. Lê-se bastante hoje, mas não propriamente literatura, diria, pelo menos a literatura entendida como a mais erudita. Só que não me interessa propriamente, a minha ideia não é, embora eu acredite que possa ser considerada de alguma forma uma literatura mais erudita, mas a minha ideia não é fazer literatura erudita. Eu interessa-me é ir buscar palavras que não são usadas ou tão usadas no dia a dia. As pessoas, com o pouco tempo que têm e com a pouca leitura ou a leitura de livros mais rasos, digamos assim, a nível do vocabulário, estão a fazer necessariamente com que a língua encolha, não é? A língua, ao ser viva, se as palavras vão caindo em desuso, a língua vai perdendo expressão, não é? E nós temos milhares e milhares, nós temos dicionários e volumes e volumes de vocábulos. Portanto, interessa-me recuperar muitas dessas palavras. Eu divirto-me muito com palavras novas. Portanto, eu gostava muito que as pessoas se divertissem também com uma leitura dessas. É claro que eu sei por experiência, e alguns leitores dizem, se calhar quando começam a ler os meus poemas têm que estar com o dicionário ao lado. Eu não queria que isso fosse visto como, sei lá, pedantismo ou snobismo. Eu sou uma pessoa muito simples, venho de uma família muito simples. E às vezes são precisamente as pessoas muito simples e da província que se querem mostrar muito eruditas e muito sabedoras e que então, para se armarem o pingarelho, que passa a expressão, começam a usar palavras difíceis para usar. Não, mas não é essa a minha ideia. Eu, em miúdo, apesar de viver numa família simples que só ouvia música popular, eu gostava de ouvir Antena 2. Eu tive formação no conservatório. Tocava música clássica. Depois, quando comecei a explorar a literatura no secundário, sempre me interessei, sei lá, por Camões, por Aguirre de Quental, esse já não tão erudito, já não tanto erudito, mas enfim. Depois fui estudar literatura, que já ninguém praticamente estuda a literatura, não é? Tive contacto com os clássicos, portanto, o meu caminho também se faz com o contacto com muitas destas palavras. Se eu puder dar algum contributo para que a língua se revitalize a este nível, se revigore e vá buscar palavras menos usadas, no sentido de ter um movimento contra a maré, isso para mim faz sentido enquanto poeta. Vendo também o panorama da poesia, nós temos muito bons poetas hoje em dia. Muito bons poetas. A poesia tem florescido a muitos níveis. Há outros poetas que usam muito vocabulário e termos muito interessantes, nos quais eu também me inspiro. Mas agora vamos lá ver uma coisa. Esta nova geração que tem florescido, com aquilo que eu disse antes, da democratização do ensino, blá 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 blá. O que é que tem acontecido? Se nós temos ganhado em diversidade, e isso é inegável, nós temos perdido, se calhar, em léxico, diria eu. Há textos muito rasos que eu ouço por aí. A slam poetry, por exemplo, que tem florescido aqui e ali, é muito interessante. Também tenho muitos amigos e muita gente que escreve coisas interessantes. Mas, se calhar, a grande parte são poemas com muito poucas palavras. E é uma pena. É uma pena. Vê-se que leem pouco. Eu gostava que lessem mais, não é? E que, se não contactarem com palavras diferentes, não têm como ir buscá-las. Eu tento remar contra a maré. Acho que é esse o trabalho também dos poetas. Pelo menos de poetas como eu tento ser. Ok, sim senhor. Olha, eu posso dizer, pelo menos aqui da minha parte, que esta descoberta de novos termos, esta simetria, este gosto pelo pormenor e pelas artes, de facto
pontos que tenho que dar os parabéns, porque realmente é notório o teu trabalho e é a dedicação que tu dás às tuas obras. E já agora, aproveitando, por causa aqui da questão da poesia, também é uma questão que eu gosto sempre de tentar esmiuçar. Porque é que a poesia é colocada sempre de lado? É vista assim como algo que está fora do público em geral. É assim algo mais para as classes, fora daquilo que é a rotina e o cotidiano. Porquê? Porque as pessoas não entendem a poesia. Não é? Mas entendem a música, entendem as canções. Mas eu acho que a poesia muitas vezes é muito mais abstrata. A música ainda se vai ouvindo aqui e ali e mexe emocionalmente connosco de outra forma. Os próprios tons causam vibração cá dentro. Com as palavras, essa vibração só acontece caso se mexa o intelecto, não é? Para mexer o intelecto, isso exige aqui um exercício que não é tão animalesco, não é tão natural, se calhar, não é? Nós lemos porque aprendemos a ler, forçamos-nos a ler, não é? Queremos ler e estamos a distanciar-nos da natureza por esse cultivo intelectual que temos feito. A poesia é mais exigente a esse nível. Também por ser mais abstrata, ela não se coaduna tanto com os tempos de hoje em dia, em que se quer tudo mais objetivo, mais imediato. É mastigado. A poesia obriga a parar, não é? A meditar. Ora, se a malta não para, ainda no TikTok, uma famosa, lia eu hoje ou ontem, que com tanta tecnologia que se cria e com tanta inteligência artificial, como é que as pessoas têm cada vez menos tempo? Está uma vida corrida, difícil. E não se arranja, de facto, tempo para parar e para saborear as coisas de outra forma. E para cultivar aqui o intelecto, não é? A poesia é um caminho para isso. Para abrandar o tempo, quando muito não seja. Pará-lo não será possível, mas a nossa percepção do tempo também varia. Se formos para o Alentejo, o tempo começa a esticar. No Algarve, o tempo também estica muito em relação a Lisboa e à correria das grandes cidades. Ler poesia é uma forma de pensar o texto, pensar sobre os próprios pensamentos. E a experiência, pelo menos para mim, a experiência de ler um poema é muito diferente de ler qualquer outro texto. Isto porquê? Porque eu, ao ler poesia, eu desafio-me a ler em voz alta, que é algo que também não é muito difícil, é menos visto hoje em dia. O ler em voz alta algum texto, o ouvirmos a nossa voz, também às vezes não gostamos tanto de a ouvir, mas para entender, para refletir e para saborear a poesia da melhor forma, eu tento-a ler em voz alta porque acho que assim consigo ter a experiência no sumo, naquilo que eu posso tirar o melhor proveito, digamos assim. Não sei se partilhas desta opinião ou não, mas pronto, isto é... Não, depende da poesia. Toda a poesia ganhará em ser lida em voz alta, acompanhada com leitura silenciosa, com declamações, recitações, seja o que for. Agora depende da poesia, não é? Por exemplo, a que eu escrevo, eu sei que se for só ouvida, muita coisa vai passar ao lado. Porque é preciso ver no papel para perceber algumas coisas. Okay? Mas também, se não for lida em voz alta, há alguma cacofonia e palavras que se revelam nos sons que passam ao lado. Portanto, fazer esta leitura plural em várias modalidades enriquecerá a experiência de ler poemas. Mas eu queria só rematar a questão que tu lançaste sobre a poesia ser posta de lado e coisas do género. Eu não sei se os próprios poetas e o próprio meio poético não terá contribuído, a partir do final dos anos 80, 90, para a poesia ser posta de parte. Sobretudo com aquela conversa da inutilidade da poesia.
Acho que nem toda a gente entendeu o que é que se queria dizer com isso e passou-se a reduzir a poesia a uma coisa inútil. E então, se é uma coisa assumidamente inútil, então não lhe vamos dar importância. E eu acho que esse tipo de discurso, mal explicado, se calhar, não terá contribuído para a autovalorização da poesia, que deve preceder qualquer valorização externa da própria poesia. Parece-me. Mas digo eu. Olha, e agora vou aqui fazer uma pergunta que curiosamente eu não fiz na última conversa e faz aqui, acho que tem a sua lógica e o seu sentido. E foi uma pergunta que me encomendaram, digamos assim. Porque é este pseudónimo? Nero. Olha, ao ter tomado a decisão de ter adotado esse nome, eu vou levar com essa pergunta para a eternidade. E vou ter que responder sempre essa questão. A prova de que é pertinente é porque ainda me a fazem repetidamente. Eu já escrevi um texto a explicar porque é que escolhi esse nome. A questão é difícil de responder. E pode não ter interesse a resposta para a maior parte das pessoas que nos assistem, se calhar. Eu temo sempre que não tenham muito interesse. Ou se calhar até têm interesse, por isso é que colocaram, não é? Eu nunca sei bem do interesse dos outros, não é? Portanto, também me fica mal estar aqui a pensar sobre o que é interessante ou não para quem está desse lado. Aparentemente será apenas uma questão pequenina. Eu não gosto muito de me alongar sobre isto, mas eu se calhar lia-te aqui um excerto desse texto que eu escrevi. As pessoas que me estão a assistir e que nos estão a assistir, eu parto do princípio que gostem de ouvir ler, portanto não se perde, não se há de perder muita gente desse lado, até porque eu sei que depois há sempre quem volte para ouvir a conversa em diferido. Para mim não é propriamente um pseudónimo, e acho que isso vai-se perceber agora. Assino-me Nero, mas esse não é o meu nome de todos os dias. Não nasci poeta, ninguém nascerá. Gosto do meu nome de todos os dias. O dito nome de batismo, segundo a tradição judaico-cristã, não gosto especialmente. Nunca gostei especialmente, ainda que a sua etimologia me tenda a dignificar. Incomoda-me? Não. Lido bem com isso, não me angustia, ainda que não gosto que me chamem em voz alta e em público por Roberto. Peculiaridades de ser. Escolher um outro nome para me assinar enquanto poeta não denunciará por si só uma relação conflituosa com o nome que os meus pais me deram. São o poeta e a pessoa pessoas diferentes? Não entendo essa dissociação. Apesar disso, tanto o poeta quanto a pessoa tenderão a resguardar um lado pessoal que se não faz público e por apresentar uma persona quando rodeados de gente. Não vejo nisto especial complexidade, falo-emos todos. Nunca me fez sentido, contudo, assinar-me enquanto poeta pelo nome de todos os dias, como muitos fazem. A poesia, a literatura é, se quisermos, a dimensão em que me concretizo e me cumpro plenamente. Em que me visto e dispo das leituras que fiz e faço, dos livros, das pessoas, do mundo. E em que, intimamente, respiro e sou. Neste espaço só meu, em que a criatividade se me expande, não cabe um nome que me defina que não tenha sido escolhido por mim. Assumir-me com um nome escolhido por outra pessoa seria uma intrusão demasiadamente violenta. Esta pessoa poeta que escolho ser existe a partir do momento em que a nomeio. E nomeio-a eu, não outra. Os dois nomes coexistirão em contextos diferentes, na voz de pessoas diferentes. Já aconteceu no contexto errado chamarem-me o nome desadequado. Chega a ser invasivo e desconfortável. Sinto quase como uma liberdade tomada que não foi concedida, como um desrespeito. Para mim é claro, cada um deve ser chamado pelo nome com que se apresenta e pelo qual deve ser ou deseja ser tratado. Parece-me um cuidado elementar de apreço e de consideração. Agora, naturalmente, não me posso ficar pela rigidez, nas expectativas e nas reações. Algumas pessoas não farão por mal, arriscarão algumas chamar-me pelo nome todos os dias, apesar do contexto literário, para me mostrarem que pesquisaram sobre mim ou sobre os meus livros, ou para arriscarem alguma intimidade.
Enfim, vou passar um bocadinho à frente para atalhar. Assumirei a quem me pergunte que Nero é pseudónimo para agilizar a conversa e a comunicação. Se fizer ciência sobre tudo, bem sei, nunca sairei do mesmo lugar. Todavia, Nero não me será bem um pseudónimo, uma vez que pseudo, de origem grega, exprimirá uma ideia de falso. Ora, não é por ser um nome escolhido por mim que é necessariamente um nome falso. Pelo contrário, por ser de acordo com o meu gosto, ou porque gosto da sonoridade, ou porque gosto do alcance semântico, é que deveria ou deverá ser entendido como um nome mais verdadeiro do que o anterior. Esta é a verdade sobre como entendo o nome que escolhi para mim. O nome Nero surgiu enquanto escrevia o meu primeiro livro, o poema Oceano Reino das Águas. Nessa altura, eu cheguei a pensar em Filipe, mas significando Felipe, amante de cavalos, acho que não tinha muito a ver com aquilo que eu pretendia para mim. Enfim, nesse livro, todas as personagens que surgiam não tinham nomes de família. Tinham só nomes únicos. E eu queria uma coisa do género para mim. Pensei num nome que tivesse uma sonoridade bonita. E eu acho que Nero, independentemente do uso que já teve no passado, tem uma sonoridade bonita. E depois eu até cheguei a testar, porque eu tinha que ter nomes que pudessem ser pronunciados na altura debaixo d'água. Então, como as minhas personagens tinham nomes que eu testei debaixo d'água que podiam ser pronunciados, isto são obsessões de poeta, Nero também era possível. Portanto, isso agradou-me. Circulam pela internet as informações mais difíceis de comprovar. Encontrar-se-á onde se associe Nero a significações como de águas límpidas, de águas abundantes, significações demasiado atrativas e irresistíveis para quem se propunha a lançar o épico chamado Oceano Reino das Águas. Ao mesmo tempo, pelo italiano, Nero significa negro, o que marca o perfeito oposto. Parece que do latim arcaico, de raízes que atrás no tempo se aprofundam, poderá ainda significar homem. Os leitores do Oceano perceberão rapidamente o alcance e o diálogo que uma assinatura como Nero possibilitaria. Ao mesmo tempo que, evidentemente, remeteria para a antiguidade clássica, lembrando Nereu, deus marinho primitivo, que significa nadar. E, por outro lado, o Império Romano e o imperador em específico, terrível e maldito, que terá amaldiçoado, por conta dos seus próprios atos e da sua má fama, o seu nome. Motivo que, aliás, imagino, justificará em parte porque Nero não frutificou, tanto quanto poderia, nas línguas românicas sequentes. Pela sonoridade, teria tudo para ser um nome próprio masculino bastante recorrente no português. Escolher um nome maldito, pouco usado, e ao qual a maioria das pessoas associa imediatamente o imperador tirano, seria atrair um karma indesejado e facilmente evitável. Questionei-me se seria o mais acertado, ainda que defenda que os nomes, por si sós, por mais que convoquem memórias, não acarretam culpas, ou, se quisermos, a alma de outros que se tenham servido deles. Decidi-me por Nero. Foi, portanto, uma escolha por minha conta e risco, acreditando que é possível recuperar o nome e, nesse caminho desafiante, transportar a sua força, musicalidade e beleza, atribuindo-lhe, quem sabe, e aqui sim, presunção minha, novas tonalidades e uma nova oportunidade. Ok, sim senhor. Mais do que esclarecido. Fazem esta pergunta muitas vezes, então eu escrevi o texto e acho que vou aproveitar para ler isto, para tentar esclarecer, porque é difícil esclarecer com todas as nuances. Olha, e agora, para terminarmos aqui esta primeira parte da conversa, a minha pergunta é: quais é que são os projetos futuros, além da conclusão deste tríptico, não é? Estamos aqui à espera da conclusão desta trilogia. O terceiro livro já está escrito. Ok. Portanto, o meu quarto livro, terceiro livro da trilogia do Espírito. Já tem título, ainda não tem subtítulo, ainda estou a ponderar se terá ou não. Já tenho as ideias para a capa, como é evidente. E a partir do próximo verão sofrerá alguma reescrita, como sempre. Eu estou sempre a esculpir os poemas para chegar a uma forma que mais me agrade. E será sobre a cosmogonia tupi-guarani. Eu agora dou um salto para a Amazónia. Tem-se feito descobertas muito interessantes na Amazónia,
Há muitas teorias da conspiração à volta disso, mas enfim, os drones e os infravermelhos têm descoberto caminhos pela Amazónia. Percebe-se que grande parte da Amazónia não cresceu naturalmente, mas terá sido plantada. Há vestígios humanos que comprovam isso no solo. E isso é repensar a humanidade e a história da humanidade. E depois, se nos virarmos para alguns textos, Guarani sobretudo, nós percebemos de histórias que têm sido transmitidas oralmente há mais de 2000 anos. Muitas histórias, por exemplo, que coincidem com aquelas histórias do dilúvio que encontramos partilhadas por outras civilizações noutros pontos do mundo. E, portanto, isto é muito interessante, mergulhar na Amazónia, naquela forma de pensar com que eu sempre muito me identifiquei, de ver na natureza também uma religião, não é? Ver Deus nos animais, nas árvores. E, portanto, se o Telúria já tivesse a aproximação à natureza, eu, no terceiro livro da trilogia, vou voltar a reaproximar-me da natureza, mas numa perspectiva completamente diferente. Ok, sim senhor. E estavam aqui a perguntar, e eu também aproveito para fazer a mesma pergunta, se já está escolhida a paleta de cores da próxima obra. Não está. Não está, ok. Não está. Eu estava a pensar, as minhas superstições estão a entrar em direto. Eu tinha pensado numa cor para o próximo livro, mas ao mesmo tempo eu tenho um plano B que não sei se não é o A. O único risco é que pode romper um bocado com a estética dos livros anteriores e não sei bem para que caminho é que eu vou. Porque os meus livros, querendo ou não, tornam-se reconhecíveis só pela capa. Já sabem que é um livro meu. Não queria perder isso. Mas eu também não estou sempre a fazer a mesma coisa. Nenhum livro é igual ao outro. São todos muito com temas diferentes. Portanto, a ver, vamos. Então, agora, deixamos de falar tanto sobre a obra e vamos falar sobre o autor. Já sabes mais ou menos as perguntas que aí veio. Não sei, não lembro. Não sei. Não lembro, não. E então vamos falar um bocadinho do autor. E a primeira pergunta é: como é que começou então a paixão pelos livros? Então foi mais pequeno. Eu não nasci numa família que tivesse muitos livros em casa, com hábitos de leitura. Eu era uma criança muito tímida, com uma dimensão interior que dificilmente expressava aos outros, tinha dificuldades de comunicação. Aprender a ler e a escrever terá sido uma forma de eu começar a escrever para mim e de começar a descobrir através das palavras. Quando chegou por aí o sexto ano, comecei a escrever pequenas histórias em livrinhos pequeninos que eu próprio cortava, desenhava as capas, portanto já sabia o pronúncio que veio a ser este meu percurso. Levei esse primeiro livrinho à professora de português da altura e depois passou a ser um hábito. Levei mais outro e fiz mais outro e mais outro, e de ano para ano ia sempre levando esses livros. Gostava muito da coleção dos arrepios, eu lembro-me que havia na época, devorava aquilo, gostava muito do Asterix, da banda desenhada. Não tive uma infância, não fui daqueles miúdos prodígio que lia os Lusíadas aos 8 anos, nem nada que se pareça. Foi um processo gradual. A minha paixão pela literatura, assim, de forma mais intensa, aconteceu com o secundário, com histórias de fantasia, com a própria redescoberta da história da literatura através das disciplinas. Nós, no curso de Humanidades, nós tínhamos o Português A, que era uma espécie de literatura portuguesa. Eram aulas plenas de literatura, com o professor Irene Ferreira, a quem eu dedico, aliás, o meu primeiro livro,
comecei a escrevê-lo no tempo em que era aluno dela. Ela foi a primeira leitora do livro. E depois passei para a faculdade, já com a ideia, portanto, de cursar um curso de literatura. E aí as leituras já tinham outro ritmo de leituras, não é? Olha, e a segunda pergunta, que eu também gosto de tentar construir aqui sinergias entre as artes. E eu lembro muito bem da tua resposta a esta segunda pergunta na live anterior. Eu lembro, e já te vou revelar. E então, era tentar perceber se existiu aqui alguma música ou música relacionada com a escrita deste livro. Eu lembro-me, na conversa anterior, isto foi um desafio até para mim, disseste que era o silêncio. E, portanto, eu tentei encontrar no Spotify alguma faixa de música que tentasse exprimir o silêncio e não consegui. Portanto, o que é que eu fiz? Fui em busca de uma canção de um grupo que eu aprecio muito e que tem uma música que se chama Enjoy the Silence, que são os Depeche Mode. E então essa música foi incluída na playlist do Entre Linhas, que está disponível no Spotify. E portanto já percebi que a resposta se mantém. Não houve música. Sou a mesma pessoa, não uso música. Em miúdo, quando no secundário, quando comecei a escrever, não sei o quê, era adolescente, não é? Portanto, a malta punha banda sonora para chorar, para sofrer, fazia da vida uma telenovela, se fosse preciso, não é? E aquilo que eu notava muito é que a minha escrita ficava muito emocional ao ouvir a música. Coisa porque às vezes tenho leitores que dizem: mas a tua escrita parece que é muito pensada, muito intelectualizada. E embora ela me nasça muito espontaneamente, depois passa pelo crivo aqui da cabeça e eu esculpo os poemas. E essa é muita da minha técnica de trabalhar a poesia. Mas de facto, e podia ouvir música, eu estudei música, portanto eu gosto muito de ouvir música, mas fico muito emocional. Eu, por exemplo, então com a música clássica é do pior. Eu percebi que não posso conduzir a ouvir música clássica, porque se a cadência aumenta e a música fica mais rápida, o meu pé fica mais pesado no acelerador. Tende a haver uma sincronia bastante óbvia entre música e aquilo que eu faço. Então, para me distanciar disso e para me concentrar no som das palavras, o meu processo de escrita é o silêncio. Ok, eu vou fazer uma nova pesquisa, mas não prometo que encontre outra. E a próxima pergunta: como é que é encarar um papel em branco? Uma folha em branco? É fascinante. É a coisa que eu mais gosto. Infelizmente, cada vez parece que tenho menos tempo para isso, porque isto com a vida da escola, eu acabo por ter praticamente só os verões para escrever. Adoro dar aulas. Sempre quis ser professor desde pequeno. Espero que isso se note de alguma forma naquilo que eu faço todos os dias com os meus alunos. E sinto mesmo que sou professor por vocação. Mas eu, antes de ser professor, já era poeta e se tivesses que ordenar, eu considero-me poeta antes de professor. E, portanto, estou com muito gosto na escola, faço tudo com muito gosto, mas não vejo a hora de ter tempo livre para me pôr ao computador com o Word aberto, telinha em branco, com o cursor a piscar, e para mim é um mundo de possibilidades que está ali prestes a acontecer. Um abraço ao Miguel Leonardo, que está a mandar aqui um abraço aqui à malta. Enquanto alguns dizem que é o terror, confrontarem-se com a página em branco, para mim é precisamente o oposto. Eu que vejo diversão nas palavras difíceis, vejo também uma oportunidade para criar quando vejo a página em branco, e para mim não há nada mais fascinante. Tomara eu ter ocasiões todos os dias para escrever. Eu também aproveito para agradecer aqui ao Miguel, que também já foi aqui convidado no Entre Linhas. Penúltima pergunta. Vamos ver se conseguimos elencar obras diferentes da última vez. 3 recomendações literárias. Olha, eu em setembro
entrevistei naquela coisa que eu faço de vez em quando, que é um mês dedicado à poesia. Da última vez foi setembro que foi. E se tiverem pessoas que participaram, agradeço-vos muito. Há de haver mais um mês poético por aí, talvez no futuro. E eu tenho sempre, eu vou dizer mesmo o gosto, porque é o gosto de desafiar alguns colegas para entrevistá-los. Leio-lhes um bocado como tu fazes aqui, leio-lhes a obra a fundo e depois tento pôr em marcha um lado meu, que é o lado de comunicador. Eu, antes de querer enverdar pela literatura, queria enverdar pela comunicação, até ali ao 9º ano, e tenho um bocado a mania que sei fazer estas coisas. E então, ao meu jeito, ponho-me a fazer entrevistas. Tive muito gosto em entrevistar o Alberto Pereira, a propósito de um livro dele, o Tarkovsky, que agora anda pela estrada a concluir os percursos dele. Gosto muito dele. Seria uma recomendação, claramente. Há pouco tempo, foi mesmo o último, dos últimos livros que eu li, do Pedro Jubilou, ali dos lados de Tavira, que ele também é editor. Li-lhe a Veneza de Tédios, que é o último livro que ele lançou pela Espúria, e que é uma escrita madura e bastante interessante. Eu, com o meu regresso ao Algarve, desde 2018, 2019, tenho andado entretido a descobrir o que é que se faz por cá e o que é que se escreve por cá, e tenho encontrado verdadeiras pérolas que gosto muito. Falta uma. Uma. Olha, vai sair em breve numa revista um ensaio meu sobre o novo Argonauta, que é um poema épico escrito por António de Macedo há uns séculos atrás, sobre gente de Olhão. No tempo das invasões francesas, a malta de Olhão pegou em enxadas e em tudo o que lhe veio à mão para expulsar os franceses de Olhão. E então ficaram tão contentes por terem conseguido, que houve uns pescadores que se meteram numa pequena embarcação, num lenho, e atravessaram o Atlântico a caminho do Brasil para ir informar o príncipe. Tinham expulsado os franceses. E então esse texto, o Novo Argonauta, é um poema épico praticamente desconhecido. E eu fiz uma leitura atenta desse texto. Embora ele não seja um escritor dos maiores, eu acho que é interessante. Ele então pegava-se com Camões de uma maneira, e aquele poema épico dele é mesmo, enfim, um rastilho que ele incendeia de alguma forma. Mas ele era perito, apesar de tão devoto, ele só sentia problemas, consta. E então esse novo Argonauta, se calhar, era uma boa recomendação para descobrir mais sobre a gente de Olhão e sobre heróis portugueses verdadeiros. E depois, quando eu lançar o ensaio, eu anuncio alguns por aí. Ok, sim senhor. Mas já ficamos aqui com estas 3 indicações. E agora, vamos então para a última pergunta, que também não quero importunar mais a tua noite de descanso, mas é uma pergunta que eu aviso desde já que pode dar, ou tem dado alguns problemas aos anteriores convidados. Portanto, já fica o aviso. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Não sei, rapaz. Também me fizeste esta da outra vez. O que é que será que eu respondi? Eu não faço. Não sei responder a isso. Não sei. Não sei responder a minha vida. Não sei. Olha, não sei. Não sei o que é que isto vai dar. Não sei. Ok. Sim. Não sei o que isto vai dar.
Tá bom, também não sei o que é que isto vai dar. Mas vamos lá ver se dá alguma coisa. Nunca se sabe. Tenho feito a minha parte. Esse também podia ser um bom título. Talvez, mas não tem uma palavra só. Não sei, já tem duas. Assim, melhor seria só a palavra Nero, não é? Nero. Próprio nome. Faz lembrar aqueles programas de televisão com o nome. Então ficamos pelo não sei. Telúria, talvez, uma coisa assim. Ok. E até Essa pergunta realmente é problemática. eu avisei. Até porque o Telúria também tem muito de ti, não é? Nós isto já falámos na outra live, não é? Olha, como isto ficou assim com um saborzinho assim esquisito, achas que posso ler um poema? Por acaso, eu ia propor, para terminarmos aqui a nossa conversa, que escolhesses aí um poema para deixares aqui a todas as pessoas que ainda nos estão a ouvir. Pronto. Então, e safo-me com esta. Olha, vou-te ler um dos poemas da parte final do livro, é a Quinta Meditação. Cá vai. Quem nunca, dizendo, se contradisse, negando as cores à fóvia, ao usíforo, aceitando nula a legitimidade dos gestos que se torcem do eixo à fratura, desencadeando apócrifos esquiços expostos à imperfeição das nuvens, à exultação dos anjos falsos a cair, à verticalidade dos espíritos desiguais. Que cinzel lapindaria os motivos das pedras, as sombras inermes coaguladas na ruína, o pulmão desertado na origem do sopro, as pétalas elétricas soltas pelos ossários, magnetizando plateias, em regra póstumas, convivendo a par dos epígonos, com os topázios, com a demência das coisas lúridas ou eufónicas, com o hálito dos poemas mais polidos e poentos. Neste autorretrato do mundo, a ígnea dispersão que me integra, ciente da condição arrítmica dos calcanhares que, sobrepostos à finisterra, rasam o teorema dos silêncios, na veleidade que, entre quocientes de metáforas, se acostuma aos tiros no peito, eixos do mundo a ruir. Saberá Deus se toda a queda é uma ascensão. Sim, senhor. E acho que não havia melhor forma para terminarmos aqui a nossa conversa do que com a leitura deste teu poema, está bem? Muito obrigado, João. Obrigado eu. E, quem sabe, não é? Teremos uma terceira conversa com o terceiro livro aqui do tríptico, não é? Da trilogia. Oxalá. Exatamente. Então lá, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Obrigado a todos os presentes. Obrigado a todos. Obrigado, João. Obrigado.